Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui iniciando mais uma semana da leitura orante da Palavra de Deus, mais uma vez na Casa Episcopal, com a presença de Dom Gregório, ele que está nos conduzindo nesse caminho de São Paulo, para fazer essa leitura da Palavra de Deus. Então é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, certos de que essa leitura, esse momento tem nos feito aumentar a nossa fé, tem nos colocado mais próximo de Deus, muito mais próximos ainda uns de nós, entre nós, porque temos a oportunidade de partilhar a palavra de Deus e estar em comunhão por meio dela. Por isso, nós somos conduzidos nesse caminho pelo nosso pastor, pelo pastor da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma grande graça, uma grande alegria poder estar aqui com você no dia de hoje, celebrando estarmos vivos, o que é uma graça muito grande, e ao mesmo tempo poder partilhar a beleza daquilo que desejamos viver através da palavra de Deus. Deus é bom, Ele de Cristo nos uniu, falamos isso nas celebrações, e graças a Deus podemos mais uma vez meditar essa palavra de vida, essa palavra de salvação, através do texto que hoje nós vamos iniciar de São Paulo ao Timóteo. Nós já fizemos estudo de vários livros da Sagrada Escritura, já passamos lá por diversas epístolas paulinas. Eu tenho a impressão que em breve a gente vai concluir todas as epístolas escritas por São Paulo, são número de 13, Então realmente é uma graça muito grande a gente poder partilhar essa beleza, Vamos, portanto, eu peço a você que pegue sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, pega aí o texto, vamos trabalhar bastante, deixar ruminar essa palavra, deixar essa palavra ruminar dentro do nosso coração, pedindo a Deus que nos ilumine nesse bom propósito, não apenas conhecer a palavra, que é uma coisa maravilhosa, mas também de saber entendê-la, interpretá-la, enfim, aproveitar bastante aquilo que Deus deseja nos transmitir para que nós possamos colocar em prática. Então, pegue sua Bíblia aí, por favor, pegue sua Bíblia, não é só ficar ouvindo não, tá certo? Eu quero que você pegue o texto, porque olhando o texto fica mais fácil a gente compreender, Então, pegue o texto, nós vamos sempre de versículo em versículo, passando com maior tranquilidade, Aí a epístola a Timóteo realmente ela é espetacular e vai nos ajudar bastante. Eu lembro para vocês, iniciando, algumas questões históricas, São Paulo, ele fez várias viagens missionárias, uma dessas viagens missionárias, a segunda viagem missionária, ele vai percorrer diversas regiões ali da Grécia, E ele vai escrever essa epístola para um discípulo seu, era uma pessoa mais jovem, era bem jovenzinho e era um líder, Bonito que a gente vê gente jovem, na liderança. Então era um líder. Esse jovem se chamava Timóteo. E por incrível que pareça, o apóstolo Paulo coloca como líder da comunidade. Ele vai ser bispo da comunidade. De que cidade? Atenção aí, depois para a arguição, da cidade de Éfeso. São Paulo vai escrever a Timóteo. Timóteo morava em Éfeso, e Éfeso não era pouca coisa não, Éfeso é uma cidade linda, maravilhosa, ali da Grécia. Até hoje as pessoas vão ali visitar Éfeso, etc, Então, São Paulo já tem escrito uma carta aos Efésios, não esqueça que nós já estudamos, inclusive, essa carta aos Efésios, mas agora ele vai escrever a carta para quem? A carta para um habitante de Éfeso, o líder da comunidade, e o líder dessa comunidade era Timóteo. Então, primeira coisa é essa, vai ser para Timóteo. Esse homem Timóteo, ele era filho de um pagão. O pai era um pagão, Que a gente chama de gentil. Alguém que não tinha se convertido ainda ao cristianismo. Mas a sua mãe e a sua avó, as duas, eram duas judias que haviam ensinado a Timóteo a verdade do Evangelho. E foi São Paulo que deu a Timóteo essa formação inicial, daí São Paulo chamá-lo de filho. Essa carta foi escrita lá entre o ano 64 e 65 da nossa era, É bom lembrar que a primeira epístola de São Paulo, aquela que nós estudamos na semana passada, As duas primeiras, a primeira de Tessalonicenses e a segunda Tessalonicenses, elas foram escritas lá pelo ano 50 a 51.
Então, mais ou menos ali 14 anos depois, São Paulo vai escrever essa carta a Timóteo. Então, põe na cabeça essa data entre o ano 64 e o ano 65 da nossa era. Ele vai estar na Macedônia, que é uma região muito bonita, conhecida pela história, né? Macedônia de Alexandre Magno, né? Que era filho de Filipe, lá da Macedônia, né? Terra de quem? De um grande filósofo chamado Aristóteles. Olha, que era um lugar bem assim. Então ele está lá na Macedônia, não é? Pregando o evangelho, depois de ter passado 2 anos preso, né? Em prisão domiciliar. São Paulo passou 2 anos preso por causa de quem? Por causa do evangelho, porque não queriam que ele pregasse o evangelho. Passou ali 2 anos preso, né? Numa casa, mas as pessoas chegando, ele pregando o evangelho, continuou, né? E depois, então, ele começa, depois de passar 2 anos preso, ele começa a visitar todas aquelas regiões, né? E ele agora está na Macedônia, visitando as comunidades que ele havia fundado, e finalmente, dali da Macedônia, ele vai escrever essa carta a Timóteo, uma carta muito bonita, que vai falar sobre os falsos doutores, uma carta muito bela, porque vai falar sobre as dificuldades que a gente encontra na caminhada, uma carta em que ele mostra a amizade que tem para Timóteo, pedindo que Timóteo não desista de fazer o bem, de acreditar no evangelho, acreditar naquele que o chamou para essa vida nova, e assim o evangelho continua, tá certo? Então é essa epístola. Então, coloque tudo isso na sua cabeça. A gente vai fazer naturalmente algumas revisões ao longo desse tempo, para que você conheça um pouquinho mais essa epístola a Timóteo, né? Que tem 6 capítulos, aliás, né? A gente não pode esquecer disso. E vamos adiante, porque temos que, na verdade, para o texto, para ler, meditar, depois que nós fizermos tudo isso, colocar em prática, né? Então, esse é o mais importante. Nós queremos que a palavra de Deus nutra o nosso coração, a nossa vida, para que a gente vá adiante. Então, pega aí o texto, vamos lá, a alegria é muito grande estar com você e vamos aprender. Isso, só lembrando, já respondi por escrito, né? Mas você pode fazer perguntas, se tiver, pode fazer colocações, que à medida durante a live aqui a gente vou passando por Dom Gregório as perguntas e também comentários que sejam referentes ao que ele esteja falando. Então, sinta-se à vontade, tá bom? Faça a pergunta bem facinha, pelo amor de Deus, não aguenta, certo? Então, vamos lá. Então, bom, primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só uma saudação para que a gente possa pegar ali o início da carta, né? Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, já falamos sobre esse assunto várias vezes, né? São Paulo, ele se considera, verdadeiramente era apóstolo de Cristo Jesus, não conheceu Jesus na carne, né? No sentido de tocar em Jesus, assim por diante, como os outros apóstolos, Pedro, né? Tiago, João, etc., mas foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo de verdade. Já falamos, né, se vocês se recordam, quantos apóstolos Jesus teve, né, ele escolheu. Jesus escolheu 12, nós sabemos, né, 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Um traiu e se enforcou, Judas Iscariotes. O que é que os apóstolos fizeram? Escolheram mais um apóstolo. Quem é essa pessoa? Esse apóstolo se chama Matias. Então, aí já ficaram 13, digamos assim, no total, né? Mas esses foram escolhidos pelos apóstolos para completar o número dos 12. Depois, né, Jesus aparece a quem? A um homem, né, que vai ser também chamado de apóstolo, que é Paulo. Vai receber uma graça de saber tudo que Jesus ensinou e vai fazer essa história maravilhosa, né, seguindo Jesus Cristo. Então, portanto, se a gente falar quem recebe o nome de apóstolo, apenas 14 pessoas recebem o nome de apóstolo, né? Os outros são sucessores dos apóstolos, que são os bispos das comunidades. Dentre eles, Timóteo, esse que São Paulo está escrevendo aqui agora. Apenas para dizer isso para você. Então, apóstolo de Jesus, por ordem de Deus, foi o próprio Pai que mandou Jesus escolher Paulo como apóstolo. Então, ele traz a autoridade que vem do céu. Então, ele está dizendo isso para Timóteo, né? Então, ele chama de Jesus nosso Salvador, né? E de Jesus Cristo, nossa esperança. Então, Deus nos salvou, né? É bonito isso. E quem é a nossa esperança?
de Jesus Cristo. Eu achei essa palavra fundamental agora, nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo, né? Onde está a nossa esperança? A gente coloca esperança em cloroquina, a gente coloca esperança numa vacina, a gente coloca esperança no mundo novo. Isso é tudo legal, ok, tá ótimo, assim por diante, né? Esperamos aí que inventem um remédio que seja eficaz, para que a gente não fique dependendo de nada. A gente fica sempre esperando a possibilidade de que alguém venha com uma solução mágica, mas olhem, acreditem, a nossa esperança está naquele que é o Senhor, e quem é o Senhor é Jesus Cristo. Então ele vai dizer isso aqui, nele está a nossa esperança, porque se nós não tivermos essa esperança em Deus, a gente vai entrar em desespero. Se a gente não tiver essa esperança em Jesus Cristo, se nós não tivermos a consciência de que Ele domina toda a história, a gente vai perder o rumo dessa mesma história, não é? Porque afinal de contas a gente confia tanto, e vocês sabem que nem sempre aquelas pessoas em quem a gente confiou nos deram as respostas que nós precisávamos, né? Então, isso acontece ao longo de toda a história, não é? Não é só de agora não, toda a história humana. Agora, somente alguém não nos traiu, foi Jesus Cristo. E tenha certeza, confiar nele é realmente a certeza da nossa vitória. Então, esse é o primeiro ponto que nós não podemos esquecer. Outra coisa importante, ele vai dizer, aí vai dizer a quem é que ele vai escrever. Para quem ele está escrevendo? A Timóteo. A Timóteo, a quem ele chama de verdadeiro filho na fé. Porque a mãe e a avó de Timóteo haviam se convertido, né? Mas quem evangelizou, quem deu as normas, quem ensinou tudo a Timóteo foi o apóstolo Paulo. Né? E aquele que ensina é realmente um pai, não uma mãe, né? Então ele coloca meu verdadeiro filho, né, na fé. E ele vai dizer aquela palavra que é bonita, que geralmente as cartas antigas faziam, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, geralmente as saudações do apóstolo Paulo são assim. É muito interessante nós percebermos a graça que se dá através das palavras do apóstolo desde o início. Então, é uma introdução para que a gente ingresse nessa carta. Já falei, recordando, a carta foi escrita entre os anos 64 e 65 da nossa era, já falamos sobre isso, né? A Timóteo, que morava em Éfeso, cidade grande, linda, maravilhosa, etc., lá da Grécia, né? Então, escreveu para Timóteo, nessa época, que era o líder, era o bispo da comunidade, e Macedônia, né, ali. Então são 6 capítulozinhos pequenininhos que a gente vai estudar a partir de agora. Vamos lá. Dom Gregório, com a sua permissão, vou abrir um parênteses aqui antes de continuar a leitura. Era até um comentário que eu faria no final, mas em função de uma mensagem que chegou aqui, e ela vai desaparecer, porque vão chegar outras, né? Então depois a gente não vê ela. Márcio Roberto da Silva, sua bênção, Dom Gregório. Que Deus te abençoe e pague em graças pelo que fez com a comunidade de Piabetá ontem. Que homenagem linda aí ao nosso irmão Leandro Souza. Um sepultamento digno de quem dedicou toda a sua vida à evangelização. Obrigado pela sua gratidão, pelos que abraçou o Cristo e a missão de Cristo junto com a igreja. Aí te amava, agora amo mais ainda. Shalom. É um comentário do Márcio em função do sepultamento ontem do cantor católico, né, o Leandro de Souza. Todos devem ter visto as mensagens, e diversos padres, né, da nossa diocese, Dom Gregório também, esteve lá ontem para prestar as últimas homenagens e rezar com os irmãos de Piabetá a perda de um evangelizador. É bom lembrar que Piabetá, nesses últimos, o decanato de São José de Anchieta, nesses últimos 3 meses, né, teve grandes perdas, né? Pessoas que evangelizavam, pessoas que dedicavam sua vida à evangelização e que retornaram à casa do Pai, como Santo Agostinho nos ensina, né? Como os santos sempre nos ensinam, retornaram à casa do Pai e se tornam, então, intercessores nossos junto de Deus. Então, ontem, lamentavelmente, foi o sepultamento do Leandro, e Dom Gregório esteve lá, como bem lembra aqui o Márcio, e aí eu faço uma referência, né, que o nosso bispo, né, nosso pastor,
lembro que fez aquilo que São Paulo vem nos ensinando esse tempo todo, né? Estar junto dos filhos e da comunidade, dando força e esperança, como nós vemos já nesse início da epístola a Timóteo. Obrigado, Rogério. Obrigado a você, meu irmão, viu? Que Deus abençoe. Também para mim foi uma graça, não é? Ver a partida de um irmão é sempre algo muito difícil, né? Recordando também para você que está aí, não é? Leandro foi uma pessoa que dedicou a sua vida a cantar, né? O talentoso, era professor de música. Leandro... Ficou muito conhecido pelos Frutos de Medjugorje, né? A banda Frutos de Medjugorje, né? Leandro é um daqueles cantores católicos, né? Foi convidado, para você ver como ele era importante, para cantar aquela música da Jornada Mundial da Juventude, né? Então, que aparece o Cristo Redentor, né? Sou marcado desde sempre com o sinal do Redentor. Do Santo, abraça o mundo com teu amor. Cristo nos convida, venham, meus amigos. Foi realmente muito bonito aquele filme que fizeram, né? Então, vários cantores católicos estavam ali convidando as pessoas para que viessem para a Jornada Mundial da Juventude. E um desses jovens, né, um jovem negro forte, né, era justamente o Leandro, né, um irmão assim do coração, um homem sereno. Quando falava, assim, tinha aquela voz serena, né, e era conhecido principalmente, não me lembrava ontem Padre Luiz Melo, porque estávamos falando sobre ele enquanto descia lá para Piabetá, que fica em Magé, não é? Então, durante a descida ele falava, era conhecido pela serenidade, não é? Disponibilidade e pela humildade. Então, né, era filho único, imagine, não é? 34 anos de idade, né? E partiu, né, para casa, voltando para a casa do Pai. Né? Então a gente entrega ao nosso irmão um corpo que é enterrado, mas ao mesmo tempo uma alma, né, que vai ficar eternamente no coração de Deus, voltando para o coração do Pai. Uma graça muito grande, apesar de toda a nossa tristeza, não é? Dona Adete, sua mãe, estava ali profundamente abatida, mas uma mulher de fé, em pé, né? Assim, de pé diante da cruz do Senhor, pelo sofrimento, mais certo da ressurreição. Então, foi essa perda que nós tivemos, como também tivemos, uma semana antes, a perda de Arthur, né, um rapaz lá de Magé, não é? Realmente também foi a perda. Então, mas é isso mesmo, a gente se entristece pela ausência, mas ao mesmo tempo a gente se alegra pela esperança, porque afinal de contas foram irmãos que labutaram conosco no seio da igreja, que deram a vida por causa de Jesus Cristo. E agora encontraram aquele que eles buscaram durante toda a existência. Aqueles que eles conheceram aqui na terra, agora eles estão contemplando, né? E a morte, a gente deve encarar a morte, né? Claro que nós queremos o máximo ficar aqui para que a gente possa se trabalhar, mas a morte é inegavelmente um bilhete, uma passagem, né? Para um outro lado, né? A única coisa que nós temos para oferecer a Deus nesse momento é entregar esse bilhete para ir para o outro lado, né? E o bilhete de passagem é justamente essa morte que nos passamos dessa vida para outra vida. Então é isso. Só conhecemos a vida, graças a Deus, e vamos adiante. Né? Só complementando, Dom Gregório, o Leandro, no sábado da jornada no Rio, ele cantou ao lado da cantora Olívia Ferreira. Então os dois fizeram uma grande apresentação no sábado da jornada no Rio de Janeiro, na praia. Então foi um momento assim muito bonito. Então, né, fechando esse parêntese, vamos lá. Voltemos à leitura da primeira epístola a Timóteo, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 3. Se eu te recomendei permanecer em Éfeso, quando estava de viagem para a Macedônia, foi para admoestares alguns e a não ensinar uma outra doutrina, nem se culpar com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que o desígnio de Deus que se realiza na fé. A finalidade desta admoestação é a caridade, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia, desviando-se alguns desta linha
perdendo-se num palavreado frívolo, pretendendo passar por doutores da lei, quando não sabe nem o que dizem e nem o que afirmam tão fortemente. Olha, eu amo São Paulo, viu? Me perdoe, mas eu acho São Paulo o máximo, compreende? Porque ele realmente diz tudo aquilo que a gente precisa ver, né? Então vamos devagarzinho, porque esse parágrafo diz muito da nossa vida, inclusive dentro da nossa igreja, não é? É porque os fariseus, né, e nós podemos ser também, confesso, né, insistem em não morrer, certo? Insiste em permanecer no nosso meio. Então, vamos adiante, porque, né? Então, o que é que ele vai dizer aqui? Ele recomenda, olha, vamos ver os primeiros versículos, né? Ele recomenda que Timóteo permaneça em Éfeso, ele vai escrever, inclusive, né, enquanto ele está na Macedônia, porque é preciso ensinar pessoas que estão lá em Éfeso. Então, a primeira coisa é essa. E por que ele vai fazer isso? Porque tem muita gente inventando doutrina nova, não é? Inventando coisas assim por diante, não é? Olha, quando vocês ouvirem, seja lá o que for, cristão, falando em genealogia, data, assim por diante, etc., manda para o psiquiatra, certo? Manda para o psiquiatra. É gente doida. E tá sim de gente doida dentro da igreja. Não tenha dúvida disso. Que mais perde tempo se preocupando com isso, com aquilo, tem coisas que são até importantes, mas mais preocupados com renda, compreende? Se tem aqui um detalhezinho assim por diante, se a cruz está aqui, é heresia. Se a cruz ficou assim, é porque Jesus vai voltar amanhã. Se a cruz, você deu uma voltada, se a cruz veio aqui para cima, é porque é maldição sobre as suas costas. Gente que vê porcaria em tudo quanto é lugar. Isso se chama gente doida, compreende? Gente desequilibrada. E a gente não pode ir atrás de gente desequilibrada, porque senão a gente vai ficar desequilibrado, né? Porque de médico e doido, todos nós temos um pouco. Então, a doidice que a gente tem lá guardada, que nunca apareceu, vai acabar aparecendo por causa desse povo que tem a cabeça maluca. Então, o primeiro ponto é esse. Desculpe me dizer isso para você, tá certo? Mas o São Paulo diz bem, perfeitamente. Foi para que você admoeste a não ensinar uma outra doutrina, nem se ocupar com fábulas e genealogia sem fim. Gente que fica inventando coisa, compreende? Quanto é lugar, que tem mensagem que tem em tudo quanto é lugar, não é? Desculpe me dizer isso assim, gente que anjo aparece, né? Eu conheço uma pessoa que toda hora vê um anjo que aparece, né? O anjo aparece e dá a mensagem. Eu quase chamo uma pessoa, né, de Virgem Maria, porque toda hora aparece um anjo. Desculpe me dizer, não é? O anjo apareceu a Virgem Maria uma vez, pelo menos que a gente sabe da Escritura, mas essa pessoa aparece quase que diariamente, né? Então, ou seja, não é por nada não estou criticando esse tipo de coisa assim por diante, mas a gente ouve, a gente assim até agradece, assim por diante, mas o desejo que eu tenho é o seguinte, assim, você já procurou assim, um psiquiatra, não é? Você está tomando algum remédiozinho, porque é preciso, com toda franqueza, me perdoe dizer isso para você, mas é verdade, né? Gente que fica calculando coisa, a vinda de Cristo em tal data, assim por diante, piração, apenas isso, tá bom? Então vamos começar aqui. Então, genealogia sem fim, fábula sem fim. Fábula não é essa historinha que a gente conta, não. Eu digo fábulas tentando, é uma teologia totalmente maluca, cada coisa que aparece por aí que a gente fica, epa, né? Então cuidado, né? Então primeira coisa aqui, né? Aos quais favorece mais a discussão do que o desígnio de Deus. Justamente esse povo fica brigando o tempo todo por aquilo que não é do evangelho, por aquilo que não é da igreja, né? Então o tempo todo falando uma coisa, falando outra, vem para cá, vem para lá, é visão de cá, é mensagem de cá. Olha, minha gente, pelo amor de Deus, compreende? Então, ou seja, né? Então é muito mais gente aqui, né? Que favorece mais a discussão do que o desígnio de Deus que se realiza na fé. Então, quando a gente tem fé, a gente não precisa ficar procurando essas coisas não, minha gente, tá certo? Então, primeiro ponto é esse. Vamos adiante. Ele diz o seguinte: a finalidade desta admoestação é a caridade que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Como as pessoas não conseguem viver as coisas simples, elas vão ficar inventando coisas. São Paulo vai dizer aqui. Então, praticar a fé,
com simplicidade, né? Deus é simples, né? Não existe nada mais simples do que Deus. A gente é que complica a Deus, compreende? O que é que Deus nos pede? São as coisas mais simples do mundo, que sejamos felizes, né? Que a gente faça caridade, que a gente busque se conhecer a cada dia, que a gente aprenda a conviver com o irmão que está ao nosso lado, né? Porque nós somos humanos, né? E à medida em que a gente vai se tornando cada vez mais humano, a gente vai se tornando cada vez mais divino também, porque é o que Deus deseja para a gente. Deus não deseja coisas extraordinárias, né? Ele vai falar depois aqui, por exemplo, do jejum sem fim, né? Gente que acha que tem que passar um mês sem comer para poder chegar a Deus, né? Isso é gente que é desequilibrado, compreende? Então, ou seja, gente que imagina, né, que tem que fazer tal coisa, sabe? Tem que enfiar uma faca aqui, tem que enfiar um prego aqui, tem que fazer para poder agradar a Deus. Ou seja, é gente que, na verdade, está machucando o próprio corpo por causa da sua loucura, mas aí vai chegar lá. Então ele vai dizer o seguinte, continuando aqui, né? Olha que bonito aqui, né? Ele vai dizer o seguinte: desviando-se alguns desta linha, perderam-se num palavreado frívolo. Né? Então a palavra vem, a palavra, a gente que fala sobre isso, fala sobre aquilo, não é? Sabe até falar muitíssimo bem, mas é um palavreado frívolo que não vai formar ninguém. Pelo contrário, vai gerar desequilíbrio para as pessoas, né? Pretendendo passar por doutores da lei, ou seja, repetindo o farisaísmo lá, que Jesus criticou tanto, doutores da lei, quando não sabem nem o que dizem, nem o que afirmam tão fortemente. Né? Aliás, tem até uma historinha bem interessante, né? Historinha não, isso é verdade, né? Pegaram lá de um grande pregador, né? Chamado pregador Úrbico. Úrbico é da cidade, né? Então ele foi fazer um discurso muito bonito na frente do imperador, né? E ele teve a coragem de colocar aqui no lado, né? Fale com mais força, com mais vigor, porque o argumento aqui é fraco. Ele próprio, né, foi fazer assim. É como, digamos, alguém que está no tribunal de júri, um advogado, quando não vê que o seu cliente está perdendo a causa, o que ele faz? Ele faz o teatro e ele fala mais fortemente, né? Ele é capaz até de chorar, né? O cara fez um crime, né? E ele olhando para o homem, porque ele sabe que não tem condições, o cara chora, sai lágrima, né? Eis aí um homem inocente, vítima da sociedade. Então, o argumento não tem nada, mas ele quer fazer com que aquelas pessoas lá do júri se emocionem por ele. Então, o argumento é fraco, porque todo mundo sabe que o cara é um criminoso. Né? Todas as provas estão diante de todo mundo, mas ele fala para tentar convencer de que ele entendeu. É o que eles faziam, não é? Eles faziam, né? Então fala fortemente, né? Meus irmãos, né? O mundo vai acabar no ano 2000. Isso é certo, os cálculos mostram isso, as genealogias moram, né? Nostradamus já falou sobre isso, né? Mãe Iná já viu nos búzios que o mundo vai acabar assim por diante. Pega esse cara, leva para o hospício. Pelo amor de Deus, a gente pirada. Já falei, não vão atrás desse tipo de gente, né? Então, vai o argumento. Então, não, aí o que São Paulo vai dizer aqui? Não sabem o que diz, nem diz o que sabe, né? Então, é gente pirada. Na tradução da língua contemporânea, é exatamente isso, né? Não sabe o que diz, nem diz o que sabe. Então, São Paulo diz fortemente, não vão que usam um palavreado lindo, mas no fundo é vazio. Entendeu? Então é como um balão, né, imenso, assim por diante, só tem ar dentro, né? Não tem muita coisa não, né? Desculpe o balão com a comparação, mas é mais ou menos dizer isso, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse tipo de coisa. O apóstolo vai dizer isso a Timóteo e diz também para a gente, porque eu estou cansado, né, desse tipo de coisa, com toda a franqueza, né? Vamos adiante, Rogério. A partir do versículo 8º. Sabemos com efeito que a lei é boa conquanto seja usada segundo as regras, sabendo que ela não é destinada ao justo, mas aos iníquos e rebeldes, ímpios e pecadores, sacrílegos e profanadores, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, pederastas, mercadores de escravos, mentirosos, perjuros, e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho de glória do Deus
bendito que me foi confiado. É interessante que ele vai dizer aqui, olha minha gente, que não sou eu que estou falando não, viu? É o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que a lei, ela é boa, né? Toda lei ela é boa, né? Principalmente para ser usada conforme as regras que ela tem que ser, ou seja, sem exagero. Nem a palavra de Deus usa de exagero para conosco. Mas ele vai dizer o seguinte, que essa lei, né, que está sendo colocada assim por diante, não é para as pessoas comuns, com toda franqueza, né? Deus não vai insistir tudo mais. A lei, às vezes, ela é muito dura para quem foge do caminho. Isso a gente não pode esquecer. A lei é colocada para quem não consegue viver aquilo que Deus está pedindo. E ele vai dizer assim, para quem essa lei às vezes é dura, né? Para quem a gente deve aplicar a lei de Deus assim, de uma forma um pouco mais veemente? Para aqueles que fazem o seguinte, vamos lá, vamos ver aqui o que o apóstolo fala, que a lei tem que ser dura para quem? Para os iníquos, né? Praticam iniquidade, maldade, né? Para os rebeldes, gente que tem a cabeça dura. Para os ímpios e pecadores, né? Que também a gente é pecadorzinho aí, né? Sabemos disso, né? Para os ímpios e pecadores. Para os sacrílegos, né? Aqueles que não levam em consideração a verdade de Deus. Para os profanadores, né? Aqueles que profanam a verdade, né? Para os parricidas e matricidas, para quem matou pai e mãe, não é? Que certamente não é o nosso caso. Para os homicidas, aqueles que mataram uma pessoa assim. Para gente que vive, né, o tempo todo na impureza, não preciso dar detalhes, né? Para os pederastas, né? Olha, não sou eu que estou dizendo não, aqui é São Paulo, tudo bem? Se quiser saber, vai no dicionário para saber o que ele está falando aqui. Para os mercadores escravos, ou seja, para aqueles que escravizam os irmãos. Para os mentirosos, né? Meu Deus do céu, que segura a nossa língua, né? Para os perjuros, né? Então, aqueles que ficam o tempo todo prometendo e nada cumprem, né? E para tudo que se opõe a sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, que me foi confiado. Então, ele está dizendo o seguinte, para esse povo, a gente tem que falar a verdade. Olhe, desculpe me dizer isso para você, nós incomodamos bastante quando a gente faz uma homilia. Nós nos incomodamos quando falamos uma palavrinha dentro de um grande conjunto. É verdade, né? Às vezes você diz uma palavra, etc. Mas o apóstolo está dizendo o seguinte, que cada um revise a própria vida, né? Eu não posso fazer com que o evangelho, né, se adapte àquilo que eu desejo, mas eu tenho que me adaptar ao evangelho. Olhando isso daqui, né, você se enxerga, eu me enxergo em muitas coisas aqui, né? Mentiroso, quantas vezes a gente mente, não é? Pecador, meu Deus do céu, cada um olha para si. Então, agora, a gente tem que saber que a lei vem para a gente não para nos matar. A lei vem para nos livrar. Então, seja, para quem pede perdão por um mal praticado, a vida nova é dada. Para aquele que deseja uma vida nova, em todos os sentidos, Deus dá sempre uma possibilidade. É essa a grande graça que nós temos através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, né, o apóstolo pede que essa lei não venha como um peso, mas ela é dura para aqueles que praticaram mal, mas leve para aquele que se arrependeu e começou uma vida nova. Essa é a grande graça que nós encontramos aqui. Amigo, temos duas perguntas aqui, que uma é da Virgínia Santana. Certo. Ela diz assim, gostaria de saber por que Paulo, exemplo verdadeiro de evangelizador, diálogo, anúncio e serviço, a igreja indica um só dia para mais junto a São Pedro. Aí não destaca melhor a importância dos dois. Obrigado. Virgínia, veja só, minha irmã, deixa eu tentar dizer o seguinte, dedica sim, viu? Dedica porque você fica lendo o tempo todo as epístolas de São Paulo durante quase a metade do ano aí na missa. Então a gente vê o dia da conversão de São Paulo. Existe uma festa na igreja chamada Conversão de São Paulo, ok? Então, dedicou, olha lá. Depois o seguinte, quando ele coloca Pedro e Paulo, é porque esses homens, coloca os dois juntos, para mostrar para a igreja que os dois tinham personalidades totalmente diferentes, mas estavam juntos no mesmo caminhar. Por isso que os dois, e são os principais evangelizadores. Por quê? Pedro, porque era o Papa,
né? O primeiro assim Papa, no sentido de ser o pai, né? Jesus confiou, né? Não é palavra minha não, tá lá no Evangelho. Tem gente que nega isso, mas tá lá. Pedro está olhando, e sobre essa pedra que é você, eu edificarei a minha igreja. O papado nasce daí, é daquela palavra, tanto que Pedro, né, Lino, Cleto, Anacleto, Clemente. Então, é a sequência dos papas que a gente sabe que tem até o dia de hoje, né? Eu acho que nós estamos no 266, se eu não me engano, ou é 267, que é o Papa Francisco. Então, né, em 2000 anos tivemos somente esse número de pessoas incrível, né, de homens, um substituindo o outro, e a história mostra isso perfeitamente. Então, o primeiro ponto é esse, né? Agora, inegavelmente, quem expandiu o cristianismo, abriu as portas de Israel para que o cristianismo chegasse ao mundo inteiro, foi Paulo, né? Essa figura. Mas acredite, não é? Paulo é muito bem homenageado pela igreja, né? Então, mas nós celebramos a conversão de São Paulo, que é uma festa própria, como também depois fazemos essa festa com os dois juntos por causa disso, porque foram grandes evangelizadores, tá certo? Então, realmente, são figuras assim fundamentais. E o que eu acho bonito também, quando a gente coloca os dois juntos, a igreja fez isso muitíssimo bem, por um motivo muito prático. É para mostrar, digamos, Pedro era um homem pescador, um homem do povo, falava, coitado, com muita simplicidade, né? Isso vai aparecer, inclusive, lá nos Apóstolos. Paulo era intelectual. Pedro era um homem do cristianismo, do judaísmo no passado, né, simples. Paulo era fariseu, entendeu? Intelectual dentro do judaísmo. Pedro ali, né, acostumado a puxar rede e assim por diante, não precisa dar grandes explicações. Imagine se há 2000 anos, certamente devia saber das letras o mínimo do mínimo, né? Paulo não, Paulo formado na escola de Gamaliel, intelectual, tinha faculdade, para aquele período era faculdade, né? Pedro, um homem ali daquele dia a dia, assim por diante, né? Ali perto do lago de Genezaré, aquela questão toda. Paulo era um homem que conhecia o mundo, né? Pedro era um homem rude, do povo, assim por diante. Paulo era um homem que dava aula e, inclusive, saiu perseguir os cristãos, né? Naquele primeiro período. Então, a gente vê duas figuras totalmente diferentes, mas unidos pela mesma causa, né? Depois que se converte, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, não existe mais judeu, todos somos um em Jesus Cristo. Então, botar os dois juntos para dizer o seguinte: esses dois, né, são modelos de evangelização. Um morreu pela cruz, né? Pedro, de cabeça para baixo, e o outro morreu pela espada, ambos em Roma. Até no destino, eles morreram na mesma cidade. Isso é muito bonito. Mas morreram por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Então, minha irmã, olhem, a homenagem, na verdade, é grande. E não é à toa que o tempo todo, como eu falei para vocês, né? Pedro, epístolas pequenininhas, né? 2 cartinhas pequenininha, 1ª e 2ª Pedro, que depois nós vamos estudar, né, que são profundas, mas Paulo escreveu 13, que dá toda a formação da igreja propriamente. Então a homenagem foi grande, menina, acredite, viu? Ele é muito querido aí por todo mundo, viu? A outra pergunta é da Neide Cristina. Dom Gregório, quando uma pessoa começa a nos atacar sobre a nossa igreja, devemos nos calar ou atacar também? Passo muito por isso. Bom, na sua cama, assim no lado, ou lá escreva assim com o seu batom no espelho do banheiro, não é? Ou então escreva em um lugar que você veja sempre. Olha, atenção, vou dizer uma frase reveladora que eu aprendi, né? Quem provoca tem um plano. Quem provoca tem um plano. Ou seja, quem ataca tem um plano. Então, ou seja, a gente nunca deve cair na armadilha que o outro preparou para a gente. Porque quando o outro nos ataca, a gente, ou seja, a tendência é que a gente fique realmente estremecido, não é? Então, quando alguém nos ataca, a gente deve atacar? Não. A pessoa ataca porque ela é um animal feroz, compreende? Alguém nos ataca porque ela é irracional, né? Ela ainda não é humano. Porque quando a gente é humano, a gente dialoga.
Se alguém vem nos atacar, e geralmente é na fé, né? Eu não aguento, não suporto aquele pessoal que vem com as mesmas de sempre, como uma criança que a mãe mandou comprar pão, né? 5 pães doces e 4 pães salgados. 5 pães doces, fica assim, tentando decorar, entendeu? Então pega aqueles versículos separados, assim por diante, ou na vida, assim por diante. A gente não deve discutir com esse tipo de gente, né? Então, quando alguém vem assim dizer, a gente diz, tá certo, tá ótimo, tá certo, né? Ou então, prepara uma pergunta, assim por diante, né? Você pode perguntar, por exemplo, se eu fizer tudo, se a nossa igreja, por exemplo, se for um cristão atacando você, não é? Se a nossa igreja fizer tudo aquilo que está dizendo, você volta ao cristianismo, para a nossa igreja, a pessoa vai dizer não, porque ela não está querendo, ela está querendo apenas que você vá para um clube, porque uma pessoa gentil, uma pessoa educada, nunca vai atacar ninguém, tá certo? Então não discuta, quando alguém vem assim por diante, a gente olha para a pessoa, a gente sorri para a pessoa e diz, tá certo, muito obrigado, viu, com licença, e a gente se retira, deixa essa pessoa para lá, porque não adianta convencer, né, quem tem um cérebro tamanho né? Não é que a gente não vá tentar apresentar. Se uma pessoa vem para a gente querendo dialogar, o que é fundamental, a gente apresenta o nosso parecer com educação, o outro apresenta o parecer dela com educação, né? Ela não está obrigada a pensar igual a mim, mas eu também não sou obrigado a pensar igual a essa pessoa. Matéria de fé, ou seja lá qualquer coisa. Porque uma pessoa que vem para nós nos atacando, ela é um animal feroz, né? É uma pessoa que, se puder, enfia uma faca em nosso peito. Ela não faz isso porque vai ser presa, porque senão faria, porque pensamos diferente dela. Então, nós nunca devemos responder com a mesma medida. Então, por exemplo, quando alguém vem falar uma coisa assim que eu vejo que vai me atacar, o que é que eu faço? Eu pessoalmente estou falando assim por diante. Eu geralmente olho ela, né, deixo ela falar até ela esgotar, ela diz assim por diante, para que ela jogue para fora toda a raiva que ela deseja, ouço tudo assim por diante, e depois eu falo olhando assim com certo, viu? Muito obrigado, tá certo. E com licença, saio. A pessoa fica sem chão, porque não encontrou, né? Aquela velha frase, quando um não quer, dois não brigam. Então, ponto final. Não adianta discutir, deixa a pessoa passar, ela vai falar uma segunda vez. Quando você fizer isso umas 3 ou 4 vezes, ela vai desistir, compreende? E ela vai ficar, ela própria, com a raiva que carrega dentro de si. Porque, com toda franqueza, quem tem Deus, entrega a Deus para o outro. Cada um com sua personalidade. Quem tem Deus, né, transmite, né, Deus para o outro pelo seu sorriso, pelo seu jeito, assim por diante. Quem tem um cão vai usar o nome de Deus e vai atacar, compreende? Vai atacar quem está lá à frente. Então o que eu sugiro é o seguinte, não vamos dar tela a esse povo. Agora, se alguém vem fazendo uma pergunta, dialogando, como acontece diversas vezes, né, aí eu tenho condições de lançar, botar para fora a minha melhor parte, a pessoa assim por diante, né? Olha, eu tenho amigos, mas não estou falando amigo assim de conhecido não, amigos do peito, gente que eu amo, que é de outras religiões. Tem amigos, pessoas que eu amo que são ateus, e eu os amo do fundo do meu coração. Eles nunca me atacaram, nem eu nunca os ataquei. Eles tiveram a oportunidade de questionar a minha fé. E eu tive condições de questionar o ateísmo que eles trazem no coração. E a gente continua se amando da mesma forma, como amigos, como irmãos. Podemos passar horas conversando, compreende? Eu poderia aqui dar uma lista de pessoas assim. Porque a vida é assim, a vida é diálogo. Né? Então a gente vai dialogando, mas o que nos une, a força que nos une é o amor. Quem ataca não ama. E eu não quero que ninguém, porque quem me ataca, para mim, com toda a franqueza, é igual a um traficante, é igual a um criminoso que está querendo me matar. Né? Agora, quem me ama vai dialogar. Então, e eu também não posso fazer a mesma coisa. A gente nunca deve, eu me perdoe dizer isso aqui, mas estou falando isso, né? A gente nunca deve atacar alguém também, porque ela pensa diferente da gente.
né, ou porque é de outro partido político, ou porque é de outra religião. Nunca, nunca, nunca. Desculpe me dizer isso para vocês, mas isso é fundamental para nós que somos cristãos, não é? Nunca, 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 não é? Então, como eu não ataco as pessoas, eu também não quero ser atacado por ela, não é? Como eu não sou uma cobra, nem um rinoceronte, nem um touro, nem um escorpião, nem uma serpente, seja lá o que for, para atacar quem está do meu lado, eu também não quero ser atacado por eles. Como eu não posso fazer outra coisa, senão, né? O que é que eu vou fazer? Eu me retiro. Mas eu digo geralmente isso. Eu deixo a pessoa com a raiva. Vou concluir dizendo o seguinte: se alguém, né, dá para você um copo, um prato cheio de fezes, o que é que você faz, né? Você olha aquele negócio, fica admirado com aquilo e tudo mais, abre bem o olho para ver se é realmente aquilo, mas você diz o seguinte: não, ó, tá certo, né? Muito obrigado, viu? Pode comer, certo? Mas eu não quero não, muito obrigado. Já estou saciado, viu? E você sai, e a pessoa vai ficar com aquilo que ofereceu para você. Agora, se alguém vem para mim com um presente, vem com um pedaço de torta, que eu sei que é torta maravilhosa, assim, de chocolate, aquela coisa deliciosa, e você olha, o que você faz? Ah, muito obrigado. E eu preparei para você aqui também uma torta, que essa aqui é de morango para você. E a gente, eu gosto de chocolate, eu gosto de morango, e a gente vai experimentando aquilo com prazer, e depois a amizade continua. Então, temos que fazer isso, tá certo? Então, é fundamental. Agora falta 10 minutos a gente concluir aqui, ou o senhor quer já... Eu acho que dentro do ensinamento do apóstolo Paulo, né, que foram esses versículos, acho que a gente aprendeu bastante, né, Rogério? Sim. Muitas coisas, às vezes a gente já está falando sobre essas coisas, mas é fundamental que a gente aprenda também o que está paralelo, porque é o ensinamento cristão que parte do evangelho, no dia a dia, né? Olha, você não está obrigado a aceitar aquilo que eu digo, certo? Não está obrigado a aceitar tudo que eu digo, naturalmente, né? Está obrigado a aceitar a palavra de Deus. O que eu digo é por experiência pessoal, né? Não sou tão idoso assim, mas também não sou uma criança. Estou com 55 anos, vou fazer em novembro 56, não é? Mas eu quero dizer para vocês que é dessa experiência que a gente vai vivendo, tá certo, pessoal? Então, se você achar alguma coisa diferente, pode fazer crítica. O celular está aqui, pode criticar, não tem nenhum problema. Mas pela minha experiência é o que eu acho que eu tenho vivido, tá certo? Então, vamos lá. Eu percebi que a internet está com está travando, então algumas mensagens que estão chegando ali, não está aparecendo aqui pra gente. Tá? Tá certo. A gente pede perdão por isso, tá certo? Algumas mensagens talvez a gente não vai conseguir ler. Tá certo. Então vamos lá, minha gente. Vamos ler aqui, né? Já concluindo aqui, né? A Regina Marques pede uma bênção aí, né? Deus abençoe, minha irmã. Tem uma fotozinha, eu acho que é do seu neto, né? A Sueli Medeiros, que Deus abençoe também, nos abençoando, pedindo uma bênção. O Márcio já começando. Márcio, um abração para você, viu, meu irmão? A Cristina Rosário, a Mariana de Almeida Rodrigues, a Dilma Pedro, a Luzia Pereira, nossa mascote aí, eu acho que ela está com o Edson hoje, aí no lado, a Virgínia Taisson, quem mais aqui, meu Deus? A Neide Cristina, o apóstolo Paulo tinha muita sabedoria, minha irmã, põe sabedoria nisso, né? A Sandra Lúcia, a Zilda Lima, Zilda, minha irmã, que Deus te abençoe. A Zilda Lima não é sua mãe, não? Não. Ah, perdão, viu? Sua mãe é? Minha mãe é Maria da Conceição. Ah, meu Deus do céu, chutei. Dona Maria da Conceição, me perdoe aí, viu? Mas eu olhei assim para a foto, achei parecida com o Rogério por causa disso, né? Helena Turinho, rezando muito por Dom Gregório e Rogério, a equipe de transmissão pelas lives. Minha irmã, a equipe de transmissão só saiu aqui, não tem ninguém atrás. Ele liga, aperta o botão, né? Mas muito obrigado pela alegria, né? Nós dois aqui, né? Quer dizer, Rogério, né? Que quebra para mim todos os galhos. Aqui de transmissão somos nós dois aqui, né? A Eliana Rabelo. A gente vê do celular ao contrário, o povo vê o quê? Pois é. Eu nem viro, se vocês olharem o que é que tem do outro lado, tem aqui, na verdade, tem a sala lá atrás, mas tem aqui uma escada improvisada, né? Escada improvisada com uma luz em cima. Apenas uma luz bem em cima da gente aqui para que vocês possam nos ver. A Catarina Lima, não é? Pedindo aqui, bom dia, Santa Lúcia, também a paz. Então, senti sua falta. Olha, um sentindo falta do outro. Nossa equipe, que beleza, né?
A Neucimar Winter Noel, Gabriel Costa, que Deus abençoe todos vocês, né? A Ana Lúcia Bastos, a Mônica de Melo Salles, que beleza, a Lúcia Pereira, já falei, o Regis Georges Júnior. Irmão, seu nome é bonito, complicado, viu? Eu sou o seu favor. É verdade, né? A Nalva Ribeiro. Nalva, Deus te abençoe, minha irmã. O Nilson Pérez Febrone, Deus abençoe, meu irmão. O João Pedro Rabelo, que Deus abençoe. Eu acho que o João Pedro é nosso seminarista, não é? É porque está tão meio distante, mas eu acho que é João Pedro. Deus abençoe, viu, meu irmão? A Karina Silva, eu não estou com dúvida se você mesmo, é porque a foto é tão pequenininha, é porque eu tenho um sobrenome aqui, não sabia que você era Rabelo, né? Como o padre Tiago José. A Karina Silva, manda aqui um abraço, Deus abençoe, minha irmã Santa Maria Lopes, a Edna Regis, a Virgínia Santana já falei, Edna Regis, a Virgínia Santana outra vez, a Ana Carolina Beck, a Elias Bonfim, mandando um alô aí pra gente, né? A Alma Carmelita, OCDSA, é uma religiosa aqui. Deus abençoe, minha irmã. A Rejane Rosa, a Maria Oliveira, o Tiago, a Mariana Valentina, os três ali juntinhos, família linda, né? Que Deus abençoe. Todos com a mesma cor, olha, tudo combinado, todo mundo. Que chique, que bonito. A Nivane Pereira, a Mary Correia, Deus abençoe, a Lourdes Regis, olha quanta gente bonita aqui, né? Ao Fernando Cisnando, Alexandre Nunes, Alexandre é da comunidade Matadora de Jerusalém, um abraço para todo mundo da comunidade, hein? Ah, certo, de fé e de câmera também, porque, né? De câmera. Trabalha na Pascom, né? Faz um bom trabalho lá na comunidade com as transmissões lá. Pois é, né? Parabéns mesmo. Vamos lá, Vitória, veja só, a Neide, aquela pergunta, Neide, agora é uma brincadeirinha com você, né? Ela perguntou, Dom Gregório, quando a pessoa começa a nos atacar sobre a nossa igreja, devemos atacar também, né? Então, já respondi, perdão. A Vitória Regina, ao Henrique Quintela, também aqui participando conosco. Henrique, um abração para você, meu irmão, muitas graças. A Valdeia Coutinho, a Sandra Guedes, Gracinha Vicente, bom dia, Dom Gregório e Rogério, estamos aqui firmes na fé, exatamente, Dona Gracinha, jogadora aí, Dona Gracinha, Deus abençoe a todos aí da Vila Zozoca. Grata ao Rogério pelas informações da Mitra Diocese e a Dom Gregório pelas lições que nos dá essa manhã, muito obrigado, minha irmã. A Ivana Lopes, Deus abençoe. A Eliane Delgado da Silva, de máscara aqui, toda bonita, Deus abençoe, minha irmã. 35 completo hoje do meu matrimônio. Minha gente. Mas ela corrige embaixo, né? 35 não, ela errou. É 36. É 36, menino. Ela corrige embaixo. Isso geralmente quem são os homens, olhe lá, né? 36, que Deus abençoe. 36. Aliás, tem o nome do esposo dela. Minha gente, hoje é um dia especial para mim, né? No dia 16 de junho de 1965, né? Mais ou menos uns 7 meses depois que eu nasci, né? Eu fui batizado, né? Por Frei Marcos, um franciscano lá de Aracaju, Sergipe. Hoje eu completo, portanto, 55 anos. 55 ou 54? Bom, eu acho que é 54 anos. Hoje eu completo 54 anos que eu fui batizado. 54 anos, né? Que o perguntou, né, ao meu pai e minha mãe, como é o nome desse menino? Leozírio. Olha que nome bonito me deram, né? Lá, né? Depois eu recebi nome religioso, né? 18 anos depois recebi o nome, 17 anos depois, né? Recebi o nome religioso, mas fui batizado no dia de hoje, né? A data mais importante da minha vida, né? Nasci e recebi o selo cristão, né? Que beleza. Então, rezem por mim, viu? 55 anos de cristão, canta parabéns aí pra mim, viu? Bastante, com um pedaço de bolo em minha homenagem hoje, 55 anos que eu sou cristão. Minha gente, essa é a data mais importante da minha vida, muito mais do que o meu nascimento, foi ter recebido o selo de cristão aqui na terra, certo? Então isso foi lá em Aracaju, olha, estou alegre, estou feliz, lá no convento de Santo Antônio dos Franciscanos em Aracaju, há 55 anos. O Francisco tinha uma brincadeira que ele falava assim na mesa, quem já foi batizado, quem foi batizado aqui? Aí
todo mundo, aí a maioria Levantava levantava a a mão, mão. Ele falou, olha, vocês foram ou são batizados? É verdade, né? É verdade, né? Então, marcado para sempre, né? Aí a Lina Delgado, não é 36 anos, não é 36 anos e casados, né? Então ela falou, né? Edneia Fátima, Deus abençoe. É a Carlen Ullman, olha que nome bonito, Carmen Ullman, que Deus te abençoe, minha irmã. Armali Vaiande, não é? A Elinéa Cruz, né? Clarice Cruz, a Virgínia Santana, minha gente, é muita gente legal, né? A Janaína Pio, Janaína é lá do Shalom, né? Janaína foi a primeira pessoa que eu aprendi aí, quando cheguei lá no Detran, né? Para renovar minha carteira aqui, né? Aí eu disse, Janaína, minha irmã, brincando naturalmente, né? Me arruma aí a minha carteira, você me arruma aí uma carteira, eu quero dirigir a Scania. Ela não vai dirigir carro pequeno, né? E me deu a carteira que eu merecia. Muito obrigado, Janaína. Que Deus te abençoe, minha irmã. A Vera Lúcia Corrêa, Daniela Coutinho, a Maria Inês, eita que é muita gente boa. O Kaique Taisson, né? O nosso querido e amado Kaique lá meu Deus do céu, de Bom Sucesso, né? O Pedro Araújo, Maria de Paula Moura, a Cristina Barros, o Gabriel Maiara, o Igor Ferreira e a tantas outras pessoas, né? Então que Deus abençoe a todos, né? Fechou aqui um pouquinho, né? Mas que Deus abençoe, né? Os amigos todos, os mais diferentes lugares, gente que está na Inglaterra, gente que está em Salvador, né? Gente espalhada em todo o Brasil, gente de São Paulo que participa conosco também dessas manhãs. E a você, meu irmão e minha irmã, uma alegria muito grande poder participar, né, dessas lives diárias com vocês. Não é? Abençoe, agradeço muitíssimo aos irmãos que perguntam, não é? Ao Jerônimo e a Lena, que sempre faz uma pergunta paralela, querendo tirar uma dúvida, é sempre uma alegria muito grande poder responder, não é? Ao menino lá de Salvador, não é? Meu Deus, esqueci agora o nome, mas esqueci, né? Ao Paulo e a Mafalda lá de Salvador, não é? Também a Terezinha e Celso, esqueci, mas Terezinha e Celso, que também faz sempre uma pergunta, não é? Então um abraço também para vocês, não é? E a dona aqui que mora na rua Santos Dumont, não é? Dona, meu Deus do céu, é porque é muita gente, viu, minha gente? Então aí a cabeça do velhinho, de vez em quando, fica meio atrapalhada, né? Mas a Dona Marísia, um abraço para a senhora, né? Dona Marísia comprou 5 empadões do Almi, é mole? Dona Marísia, a senhora está passando fome durante essa quarentena, comprou 5 empadões, né? É brincadeira, minha gente, é porque ela tem várias pessoas da família que moram ali no prédio, que é aqui na Santos Dumont, bem pertinho da gente, né? Dona Marísia, olha, muito obrigado pela sua generosidade, um abraço muito grande para a senhora, tá certo? Só um último comentário, meu sim, sim. Algumas mensagens não chegaram, tá? Por causa de um probleminha da internet, muita gente usando, então ela fica lendo. Mas algumas mensagens foram recuperadas aqui, então estão desejando o senhor parabéns e dizendo que rezam e vão continuar rezando pelo senhor. Reze pela gente, pelo amor de Deus, nós precisamos bastante, tá certo, meus amigos? Então é isso, olha, agora eu tenho uma reunião importantíssima, né? Hoje a missa eu vou celebrar em outro horário, nós não teremos missa agora nesse instante, não é? Vamos lá, vamos juntos, né? Deus está conosco e vamos aprender essas coisas maravilhosas e tão boas que a gente vai, né? E lembrando, né, Dom Gregório, a vida está voltando ao normal, né? Muita gente está começando a trabalhar, a Mitra também está voltando ao normal, as suas atividades, Dom Gregório principalmente, ele nunca parou, né? Mas agora começa a redobrar as atividades, então vamos escolher um dia e um horário continuar, mas aí vai ser uma vez por semana, né, talvez, ou 2, dentro das possibilidades do Dom Gregório. Ok, eu quero lembrar para vocês também uma coisa muito importante. Olha, máscara, álcool gel, os mais idosos devem ainda permanecer em casa, então muito cuidado, porque o vírus continua, estamos diminuindo, graças a Deus, né? Mas muita tranquilidade. Né? Então temos que fazer isso. Contar aí com a ajuda de vocês nesse sentido. Então, olha, muitas graças, muitas alegrias. A gente está começando devagarzinho, que assim deve ser, não é? Mas Deus é grande. Dificuldades. Como falei para o Rogério, certamente as nossas lives vão passar para a noite lá pelo horário de 9 horas, porque ali você já teve, né, o principal, assim por diante, lá pelas 9 horas
a gente deve fazer as nossas lives, mas vamos avisar no tempo certo. Por enquanto, continuamos aí pela manhã, às 9 horas da manhã, tá certo? E como eu tenho que ir para Mitra, né, tem muito trabalho, as comunidades, então as missas vocês vão assistir pelos canais católicos, né, de uma forma geral, ou por aquele que é da sua paróquia. Aqui nós temos a paróquia do Rosário, né, nós temos celebração aí com o padre Luiz Melo diariamente. Então a gente vai fazendo isso vagarosamente, essas mudanças, tá certo, minha gente? Mas estaremos juntos, sempre muito juntos. Eu quero contar com as suas orações e não esqueçam que a gente, né, reza por vocês. Quero lembrar também que depois que nós passarmos essa fase, não tenha dúvida que nós vamos nos reunir e vamos celebrar uma missa agradecendo a Deus por estarmos juntos durante esse período, ok? Para que a gente também possa se conhecer, se possível, né? Aqueles que puderem estar juntos naquilo que nós vamos marcar. Então receba agora a bênção, muitas graças, muita alegria e a gente vai se encontrando, né, se Deus quiser, sempre mais. Aliás, olha, amanhã, estava esquecendo disso, já peço perdão, amanhã não vai ter live, quarta-feira, por um motivo muito simples. Eu estarei em reunião com todos os bispos do nosso regional Leste 1, lá, né, no João Paulo II, amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, começa às 9 horas, tem que sair daqui bem cedinho, né, lá no João Paulo II, lá no Rio de Janeiro. Então todos os bispos estarão reunidos aqui do Rio de Janeiro e eu, por causa disso, não estarei presente. Já vou sentindo saudade, mas na quinta-feira nós estaremos aqui juntinhos, outra vez com a nossa live, ok? Deus abençoe, um grande abraço e até breve, até quinta-feira, se Deus quiser. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.